E aí, pessoal, aqui é a Marcela Má novamente, tudo bem? Hoje eu vim trazer uma mensagem de fé, eu deixo bem claro para vocês sempre que eu não sou pregadora e eu não trago palavra, eu trago uma mensagem de fé. Então, eu vou trazer uma mensagem de fé para vocês, uma palavra de fé. Tá em Jonas, capítulo 4, versículo 2. Começa no versículo 2. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependestes do mal. Peço-te, pois, o Senhor, tira-me a vida, porque é melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se no oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria na cidade. Vou explicar até aí. Jonas era um dos profetas que o Senhor tinha escolhido, ele ouvia a voz de Deus, ouvia a voz do Senhor. Então, o que aconteceu? Um dia o Senhor chegou para ele e falou que queria. Falou não, ele pediu, ele mandou: Jonas, eu quero que você vá a Nínive e pregue a mensagem a mensagem que eu te enviarei, uma mensagem de ira contra aquele povo, porque aquele povo tá andando pecaminoso, eu estou desgostoso com aquele povo. Foi essa mensagem que Deus queria que ele levasse, que Jonas levasse, que o pessoal que ele não estava gostando do que estava acontecendo em Nínive. Mas o que aconteceu? Jonas, ele ficou com medo de sair da sua terra para ir para uma terra tão estranha, tão desconhecida, onde o pecado se impregnava. Era a mesma coisa que chegar para você aqui no Brasil e falar: Marcela, eu quero que você vá lá para Israel pregar a palavra de Deus. Eu vou ficar preocupada. É bem capaz de eu fugir, de eu ir para outro lugar. Falar assim: não, Senhor, eu vou ali pro Jequitinhonha, mesmo que eu pregue a palavra lá, que vai ser a mesma coisa. Aí o que aconteceu? Ele foi para Tarsis, só que no meio do caminho aconteceu uma grande tempestade e o barco dele estava para afundar. Aí os navegantes do barco ficaram desesperados e perguntaram a ele estava numa tranquilidade? Aí eles perguntaram a ele: fala com teu Deus, pergunta para ele por que ele se ira. Aí ele falou: eu sei por que ele se ira. Ele se ira porque eu não tô fazendo a vontade dele. Então lança-me no mar, que vai ser melhor para vocês, que aí Deus não vai irar com vocês. Vai estar resolvido o problema de Deus, que é comigo. Aí o que aconteceu? Lançou ele no mar. Lançando ele no mar, ele foi abocanhado por um peixe. No caso, eles falam peixe, mas é mais provável que seja uma baleia, né, gente? Não tem como um peixe comer uma pessoa. Uma baleia, no caso. Um animal do mar, um animal marinho. Ele foi abocanhado por um animal marinho e na entranha, na barriga desse animal, ele orou a Deus, ele clamou ao Senhor, perguntando, se humilhando, falando que não tinha condições dele ir para esse lugar, que ele estaria entregando a sua vida, que se fosse assim era melhor que ele morresse, se desgostando realmente. Aí Deus deu uma última chance para ele, falou: Jonas, vá para a terra de Ninive e pregue o que eu mando. Ponto. Deus não tem outra palavra. Deus, quando ele fala com você, ele fala diretamente. É o mandado dele, é o chamado dele. Se você tem um chamado de Deus, não adianta você negar, não adianta você fugir. Você tem um chamado dele, você tem que aceitar. Então, Jonas recebeu o chamado pela segunda vez e foi. Dessa vez ele foi. Chegando lá, sabe qual que é o problema do crente ir para um campo de missão sem ter vontade? Num campo de vontade sem ter entusiasmo? Ele prega a verdade, mas ele não está vivendo a verdade. Ele desacreditava. Ele pregava para o povo de Nínive acreditando que ele não precisaria estar ali, não. Ele pensava assim, eu creio na minha cabeça que ele pensava assim:
Deus vai salvar esse povo de todo jeito. É só eu chegar lá falando que Deus mandou falar isso, que eles já vão se arrepender. Deus vai ter piedade deles, porque Deus é piedoso. O que adianta eu ir? Pra que eu tô me arriscando a minha cara à toa? Aí ele chegou lá, o rei, a população toda se rendeu a Deus. Ele demorou quase 40 dias para percorrer toda a cidade. Imagina o cansaço, o fardo que ele cansava, que ele tava carregando. Ele tava insuportável pro Jonas já. Jonas ele já tava com uma vontade no começo. Depois ele já tava cansado e tal, já tava espancado de cansaço. Falou assim, aí tá, todo mundo se rendeu ao Senhor. Em vez dele ficar feliz, e aí o que aconteceu? Deus viu que as pessoas tinham se rendido. Eu vou ler aqui pra vocês o capítulo 3, o versículo 10, que é o último. Aqui, ó. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. Então, o que aconteceu? Deus ficou tão impressionado como as pessoas se converteram, se arrependeram do mal, porque todo mundo tem a oportunidade de se arrepender do mal. Assim como ele deu outra chance para Jonas na entranha do peixe, ele deu outra chance para a cidade de Nínive. Porque a cidade de Nínive era para Jonas ir lá pregar, que Deus ia cair sobre ela, que a mão de Deus ia pesar sobre ela. Mas não foi isso que aconteceu, porque Deus ficou impressionado como eles se arrependeram. Só que Jonas não entendia isso. Jonas ele ficou tão egoísta, tão pensando nele desde o começo, quando ele não quis ir até o momento agora, que ele não pensou nisso. Ele não pensou, Deus me deu uma chance, por que não pode dar uma chance para essas pessoas? Aí o que aconteceu? Vou ler agora o versículo 6, que é a lição que o Senhor vai dar para ele. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. O que aconteceu? Era muito calor em Nínive. Você viu que no versículo 5, ele procura algum lugar, ele tá tão nervoso, aí ele procura um lugar que tenha sombra e se aconchega. Mas era um lugar desconfortável, a sombra foi embora, ele ficou no sol. E aí o Senhor fez o quê? Eu vou aproveitar esse calor, esse sol queimando na cabeça do Jonas para dar uma lição para ele. Fez nascer uma linda planta que cobriu a cabeça de Jonas, tampou-lhe do sol. Maravilha, né? Na hora que você tá desesperado, nervoso, com raiva, cansado, a melhor coisa que você precisa é de sombra e água fresca. Foi o que Deus deu para Jonas. Mas, versículo 7. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, a qual feriu a planta, e esta secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor que me morra do que viver. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Calma que eu vou dizer o que ele respondeu. Mas olha a pergunta de Deus novamente. Deus perguntou primeiramente se era razoável essa tua ira por causa da cidade de Nínive, sendo que ele foi lá pregar a salvação. Se era razoável ele ficar nervoso porque Deus tenha perdoado eles. Ele pergunta novamente, é razoável você se irar por causa de uma planta? Uma planta que nasceu aqui ontem para te dar sombra, só porque ela não tá aqui mais hoje você tá nervoso? O que aconteceu? Aí ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor dizer, tens compaixão da planta que não te custou o trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Olha a lição aí. Olha a lição que eu quero deixar para vocês hoje. A primeira lição que eu tenho que deixar para vocês hoje. Quando você receber o chamado do Senhor, quando você receber... Porque pra você, quando você tá recebendo bênção, é maravilhoso adorar quando tudo está bem, como diz a música. É maravilhoso. Mas quando a coisa tá ruim, a gente não agradece, a gente não ora, a gente não pede ao Senhor, a gente não vai à igreja. A gente tem que servir ao Senhor, a gente tem que agradecer ao Senhor quando as coisas não estão boas, quando as coisas ficam difíceis,
Quando o Senhor pede o que a gente recebe tanta coisa, aí quando o Senhor pede alguma coisa nossa, alguma dificuldade, quando ele pede um sacrifício, a gente sempre fica temeroso e não obedece. Mas o sacrifício é uma prova de amor, Senhor. Ele nos dá prova todo dia. Quando a gente recebe uma chance de provar o nosso amor, a gente não prova. Então, esse é o primeiro ensinamento de Jonas. O segundo ensinamento de Jonas: murmuração. As coisas não estão boas, irmão, não murmura. O sol tá quente, calma que ele vai passar. Vai vir um vento impetuoso sobre você que vai te acalmar. Se Jonas tivesse tranquilidade de esperar a noite chegar e dormir novamente, quem sabe a planta estaria viva lá novamente. Quem sabe Deus colocaria mais plantas para tampá-lo do sol novamente. Seria maravilhoso. Mas ele não teve paciência. Outro ponto, paciência. A gente tem que ter paciência para esperar no Senhor. E o terceiro e último ponto muito importante aqui: egoísmo. O Jonas foi egoísta, porque ele quis o perdão, ele quis a outra chance do Senhor na barriga do peixe, mas não quis que Deus desse outra chance para o povo de Nínive. Ele não teve compaixão, como mesmo diz o Senhor aqui. Será que eu não devo ter compaixão desse tanto de gente que se arrependeu verdadeiramente? Ele teve compaixão de uma planta porque ele beneficiaria. Ele chorou, ele lamentou por causa de uma planta que morreu, sendo que várias pessoas poderiam ter morrido se não escutassem a palavra de Deus, se não se arrependessem. A salvação é muito importante, muito mais importante que uma planta, mas a planta beneficiaria ele e as pessoas talvez não. Então esse é o ponto que eu quero falar com vocês hoje. O egoísmo anda matando, anda levando muitas pessoas. Então deixa na sua mente gravado. A gente tem que pensar que Deus, ele também ira-se. Deus, ele também prova. Deus também quer sacrifício de você. Então não espere que fique tudo sombra e água fresca. Espere que venha tempestade, espere que venha dia chuvoso, espere que depois disso tudo venha um sol lindo e impetuoso na sua vida. Fique com essa palavra essa noite, eu agradeço muito vocês. Beijo, fiquem ligados no próximo vídeo do nosso canal. Eu tô prometendo, mas eu prometo que... Eu prometo que no próximo vídeo vai ser sobre ateísmo. A gente tá devendo isso, mas a gente tem que preparar mais isso, porque é um assunto muito difícil de abordar. Mas fiquem ligados. Beijo!